Oi, pessoal. Hoje eu acordei com meu irmão me ligando. Falando assim, Pedro, você tem que assistir Missão Impossível. Você tem que assistir. Porque eu tava lá pulando da cadeira toda hora. A Bruna também, a Bruna é a namorada dele. A gente tava aflito vendo filme, mas vê no IMAX, tá? No IMAX, porque a sala de cinema que eu fui não merece a produção. Gente, eu tava lá ontem, na sala IMAX, e eu não gostei do filme. Assim, por que eu não gostei desse filme? Eu vou citar dois artistas que eu gosto muito. O primeiro é Scorsese e o segundo é o Belchior. Scorsese, fala muito que nesses filmes blockbusters atualmente não tem nada em risco, né? E é mais que o Ethan é o Tom Cruise, né? A mesma coisa. Tom Cruise tá interpretando ele mesmo. Por mais que esteja lá salvando o mundo, todas as 7 bilhões de pessoas do planeta Terra, a gente não tem um envolvimento, né, com os personagens, com a história, com a entidade. A gente não sente o peso daquilo que tá acontecendo. Experimenta, por exemplo, comparar com Game of Thrones. Quando Ned Stark morreu, minha mãe ficou uma semana de cama por causa do Ned Stark. Eu também fiquei puto. Depois que eu continuei vendo Game of Thrones e vendo o que estava acontecendo com o Ned Stark, eu juro que eu quase mandei uma carta pro autor, pro George Martin, e falei, cara, você é um filho da égua, você é um sádico, eu desejo que tudo que você tá fazendo com a família Stark aconteça com você. Enfim, a gente fica envolvido. Oh my God! Jesus, man! Start cussing. É exatamente o outro lado da moeda. Aí vai ter muita gente que vai falar assim, nossa, Pedro, olha o que você tá comparando um filme com uma série. Gente, vamos lá. Esse Missão Impossível, ele teve 2 partes. Cada filme teve 3 horas. Então, a gente tá falando de 6 horas de filme. E a primeira série de Game of Thrones teve mais ou menos isso, né? Foram 8 capítulos, cada capítulo com 1 hora, às vezes com 50 minutos. Ou seja, 7 horas. Mesmo assim, né? Vamos comparar filme com filme, né? Cavaleiro das Trevas é um filme, de certa forma, semelhante, né? O mesmo gênero, ação, aventura. Só que o nível de envolvimento que a gente tem com o Batman é muito maior. Porque lá não é só um personagem, ele representa algo maior. Então, por exemplo, quando o Ben joga ele naquele buraco, todo mundo já passou por uma situação semelhante, né? De se sentir mal, de estar no fundo do poço, né? Machucado e ter que sair. E aí vem aquele, né, conceito que ele recebe, vai sem corda. Quando a única alternativa que a gente tem é conseguir, a gente pula mais alto, a gente dá um jeito de fazer as coisas darem certo. Quem nunca sentiu isso na vida? Quem nunca passou por uma situação semelhante? Né? É uma coisa que mexe com a gente. Então, o que eu acho que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte: você não precisa falar que o seu personagem está salvando as 7 bilhões de pessoas do mundo, né? É só fazer com que as pessoas se importem com as coisas. Todo mundo sabe disso, né? Quando o seu filho vai operar, fazer uma cirurgia mais boba do mundo, cortar uma unha que tá encravada, vai ter que dar uma anestesia, a gente já fica doido, né? Meu filho nasceu, teve icterícia, teve que tomar banho de luz, eu já fiquei, nossa, meu Deus, e se a faixinha sai do olho dele e prejudicar a visão dele e tal, tudo. Então, é isso que acontece. A gente não precisa que o problema seja enorme, a gente só precisa se importar com aquilo, né? Com aquela realidade. Aí vai ter muita gente que vai falar assim, pô, Pedro, mas você tá comparando a vida real com um filme agora? Não é isso, gente. A mesma coisa acontece quando a gente se envolve de fato com alguma obra, né? Eu citei Game of Thrones e tá aí pra falar quantas pessoas já, né, falavam assim, nossa, eu não quero nem ver esse capítulo. Eu não quero nem ver, que eu não sei o que vai acontecer com o personagem e tal. E como que a gente faz com que as pessoas se importem, né, com o que tá acontecendo na tela? A gente dá tempo. E é aí que eu quero citar o Belchior. Tem uma música que ele fala assim, mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo de me apaixonar. Então, é assim, as coisas precisam de tempo. A história precisa de tempo, você precisa ver mais os personagens para se importar com eles, né? Os caras que, assim, tá lá desde Missão Impossível 2, eu acho, né? Eu gostava daquele personagem, mas assim, morreu, assim, eu não senti nada, né? E o filme é cheio de personagens assim, personagens completamente genéricos. Então tem uma presidente genérica, tem um general que morre lá também, genérico. Era muito melhor ter pegado esse
esse tema, que é um tema de fato interessante, porque é uma realidade que a gente está vivendo, essa questão da inteligência artificial, e é um recurso que o roteiro teria muito bacana, né? Porque tudo é tão difícil, porque a entidade quer, que ela está dificultando, né? Enfim, só que isso aí dava para fazer uns 8 filmes com isso, e realmente explorando a questão da entidade, as questões filosóficas, como que aconteceu, como que não aconteceu, desenvolvendo melhor o arco de cada personagem. Então, Missão Impossível é um exemplo de um filme que ele ficou no passado. Por mais que você fale, você vai ver a bilheteria que esse filme vai ter. Gente, ficou no passado, né? Missão Impossível é uma das poucas franquias que sobreviveram, né? Duro de Matar, Triplo X, nossa, na década de 90 tinha demais, né? Mas por que esse gênero tá acabando, né? Porque antes, quando a gente via uma cena de ação, ou até uma cena com efeitos especiais ou efeitos práticos, eu lembro a primeira vez que o Tom Cruise tirou aquela máscara, assim, sabe? Que parecia que era uma pessoa, depois era outra. Em Missão Impossível 2, e tocou aquela música e tal, eu fiquei doido com aquilo. Eu era criança, né? Eu falei, gente, como é que eles fizeram isso e tal? Então, assim, essas cenas, essa pirotecnia toda, já era suficiente, já era satisfatório, já era motivo da gente gostar do filme, né? Hoje não, hoje isso ficou banalizado. A tecnologia banalizou isso, e agora com a inteligência artificial, mais ainda, é só você jogar um prompt, né? Um personagem semelhante ao Tom Cruise pulando de um avião e dando um mortal, agarrando a montanha e se salvando, né? A inteligência artificial faz isso. Então, assim, mesmo que não fizesse, a gente acostumou, né, com esse tipo de cena. Então, isso por si só não justifica, pelo menos para mim, né, ir no cinema. E eu acho que existe ainda espaço, né, para filmes do Tom Cruise. Inclusive, eu gosto muito dele. Quando eu comecei a ver filme, um dos primeiros filmes adultos que eu vi foram os filmes dele, né, eu achava o máximo. E assim, eu não queria que isso acabasse completamente. Existe um caminho, né? E o caminho é o que ele fez lá em Top Gun Mavericks. Por mais que seja um filme que a gente desliga mais o cérebro, né? Tá lá assistindo, mas não tá querendo pensar tanto e tal. Mas você precisa fazer a audiência se envolver um pouquinho mais. Bota aquela cena de pôr do sol, aquela cena amarelada que teve lá em Top Gun. Ele flertando com a mulher, indo lá na casa dela escondido, né? Então, porque isso aí faz a gente ter mais afeição pelos personagens, né? Top Gun também tem a desconfiança dos vou chamar de alunos, né? Não sei exatamente o termo, em relação a ele, a construção da confiança. Pô, a gente precisa disso, senão fica um tanto de ação empilhada com vários fillers no meio. Esses fillers algumas vezes são bons, outras vezes são bem do ruim, aqueles olhos marejados toda hora, meu Deus, eu acho muito chato. O vilão explicando por que ele fez a burrice, né? Então, chega lá no final do filme, o Gabriel, eu trouxe 2 aviões, um de backup, aí adivinha qual que o Tom Cruise vai pegar pra justamente perseguir ele. Pô, não precisa explicar, deixa a coisa fluir. Se a pessoa que tá assistindo esse filme tá gostando, já tá com o cérebro 99% desligado, ela tá assim na cadeira, né? Só flui. Então, assim, eu realmente não gostei. Nem vi as críticas, né? Mas eu acho que esse filme vai vir com crítica boa, né? As pessoas resolveram valorizar o Tom Cruise, né? Os críticos, agora, né? Pelo histórico dele, agora que realmente o cinema está passando por uma dificuldade muito grande, é difícil botar a gente nas salas de cinema, então tudo que os críticos desprezavam, né? Agora eles estão tendo que dar uma hypada, assim, para ver se esse tipo de formato, né? Que é um formato de blockbuster caro, que milhões de pessoas assistem e que pagam as contas do cinema, vai continuar existindo. Mas é isso, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima.